Olá, estudantes, sejam bem-vindos. Iniciamos a partir de agora a nossa disciplina de Teorias Econômicas, ou simplesmente Economia. Todos nós nos deparamos algum dia com alguma escolha. Se os jovens alunos resolvem sair todas as noites que antecedem o período de prova, provavelmente os seus resultados não serão tão bons, porque ele fez a escolha de sair próximo ao dia das provas ao invés de se dedicar aos estudos para aquelas avaliações. Se um jovem casal decidir dar entrada em um apartamento próprio, é possível que naquele ano tenha de sacrificar as férias de verão e não possa trocar de carro. Novamente, tem que fazer escolhas. Para um empresário que obteve lucro razoável, existe a alternativa de reinvestir esse lucro na empresa a fim de acelerar o seu crescimento, ou uma alternativa não seria investir, mas comprar uma casa ou apartamento no litoral. Seria a opção de alternativa que teria de escolha. Os deputados, ao aprovar o orçamento, podem conceder mais verba para obras públicas do que diretamente para a saúde. Então perceba, aluno, que a economia ela envolve também com esses nossos dilemas do dia a dia de escolhas. Aí eu pergunto a vocês: você tem acesso a comida, moradia, proteção e afeto? Pois bem, muitas pessoas não. Na verdade, milhares de pessoas não têm acesso às necessidades básicas do dia a dia. E o que seriam as necessidades básicas? De acordo com a pirâmide de Maslow, que a gente vê na administração, nós teríamos na base, no piso da pirâmide, as necessidades mais básicas do ser humano, e à medida que vai subindo os degraus, né, as, as demandas, as necessidades mais complexas que o ser humano tem. Então aqui na base, no amarelo aqui, necessidades básicas, o ser humano tem necessidade de resolver o problema de sede, de fome, então precisa comer, precisa dormir, ir ao banheiro. Uma vez essas necessidades básicas atendidas, ele vai ter outras novas necessidades, como por exemplo estar seguro, ter família, possuir acesso à saúde, tratamento médico e estabilidade no trabalho. Vai subindo, subindo cada degrau dessa pirâmide. Quando as mais básicas e elementares da sua sobrevivência estão atendidas, ele vai buscando por outras necessidades a serem realizadas, né, de serem cumpridas. Por exemplo, ali na estima, reconhecimento profissional seria algo depois que já tem estabilidade no trabalho, mas as pessoas vão buscar. Então, a gente compreende que as necessidades humanas são ilimitadas. Só que os recursos e bens disponíveis têm restrição, são limitados. E a economia estuda exatamente essa escassez de recursos e bens para uma busca por uma necessidade humana que é ilimitada para consumir e fazer uso de recursos e bens. Quando algo é abundante, ou seja, quando podemos obter o quanto queremos, não preocupamos sobre o que é, como e para quem isso deveria ser produzido. Por exemplo, algo que é abundante é a água salgada, água do mar. Mas a gente tem poucos usos para essa água diretamente no dia a dia. Não dá para tomar banho, não dá para beber, não dá para cozinhar, não é verdade? Já por outro lado, existem os recursos que são mais escassos, que no caso é a água sem ser com sal, que a gente chama no dia a dia de água doce, mas não tem nada de doce, na verdade é sem sal, a água de rio, né? E a gente utiliza para beber, tomar banho e tantas outras utilidades do dia a dia, agricultura e tudo mais. Essa água já é escassa. Alguns países nem têm água, né? Raros os momentos que tem de água e depende de outros locais para trazer água para esse país. No nosso caso, a gente tem até uma quantidade razoável desse recurso, mas vira e mexe, nós temos situações em que cidades têm que fazer rodízio de uso de água, e aí no seu bairro um dia pode não ter água, no outro dia é outro bairro que não vai ter água. Água doce, que é a água que nós bebemos, usamos na agricultura, tomamos banho, preparamos alimento,
é algo escasso. Para dar um outro exemplo, vamos imaginar na saúde pública. No caso da saúde pública, por exemplo, avanços médicos levaram a tratamentos que dão resultado, mas são muito caros e disponibilizados para algumas pessoas, porque nem todos têm o dinheiro suficiente para pagar as consultas, o tratamento, né, e a medicação necessária. O que faz com que a população pense, será que terei acesso a esse recurso de saúde? Aí fica aqui algumas questões. A medicina avançou nos últimos anos? Com certeza. Os tratamentos são baratos? Não para todos. Alguns conseguem pagar e outros não têm condições. Os avanços da medicina chegam a todos? Por não termos dinheiro em abundância, é escasso, só quem tem com um pouco de sobra de dinheiro que faz uso da plenitude da questão da saúde. E por isso que há tanta necessidade de saúde pública gratuita para as pessoas. Então, saúde é um bem, um serviço, né, que é escasso porque nem todos têm acesso. Agora vamos entender o conceito de economia, já que nós já sabemos a questão de ser recursos, bens escassos e que a economia também estuda essas necessidades humanas que são ilimitadas. Para compreender então esse conceito, nós temos que economia é a ciência que estuda o emprego de recursos escassos entre diferentes usos possíveis com a finalidade de obter os melhores resultados, seja na produção de bens ou na prestação de serviços. Muito bem, então é um conceito importante. Vários autores trazem conceitos similares, mas é importante que, quando tratamos de economia, nós estamos falando do emprego de recursos que são escassos e que nós queremos obter os melhores resultados. Algumas pessoas podem dizer que economia é dinheiro ou distribuição de renda, mas isso seria um conceito muito incompleto. Quando a gente utiliza as informações que a economia se dedica a estudar o uso dos recursos escassos, das variadas formas, para se obter os melhores resultados, aí sim nós estamos encontrando um conceito mais completo de economia. Outro conceito muito importante é o conceito de custo de oportunidade. O custo de oportunidade ocorre a partir do momento em que eu tenho uma escolha e eu abandono essa primeira escolha para a segunda escolha. Quando eu abandono a primeira escolha em favor da segunda escolha, o quanto está me custando? Está me custando um custo de oportunidade X reais. Vamos para um exemplo. Você tem uma casa de aluguel que lhe traz uma receita mensal de R$ 1.500. Você tem isso já garantido. E você resolve, não, vou vender essa casa e vou fazer um investimento na fazenda de energia solar. Você parceiro de outros amigos, a gente vai adquirir uma fazenda, colocar as placas solares e vamos gerar energia e vender energia mais barata para outras pessoas. Quando você deixa de ter a renda do aluguel, que é de R$ 1.500, para ir para uma fazenda solar, para ver se ganha R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000 por mês, você está fazendo uma opção pela fazenda solar que está te dando um custo de oportunidade de R$ 1.500. Você está deixando de ter R$ 1.500 para ir atrás de um outro valor que pode ser maior ou pode ocorrer também de não dar certo e ser um valor menor do que você já ganhava. Então, quando a gente abandona uma alternativa em prol de outra, tem um custo, que é o custo de oportunidade que nós acabamos de explicar. O outro exemplo seria o seguinte: você trabalha de salário fixo numa empresa. Você tem um salário de R$ 2.000. Só que você, por algum motivo, resolve: não, eu quero sair dessa empresa, não quero trabalhar lá mais, mas eu quero empreender, eu quero trabalhar por conta. E você está deixando o emprego fixo com salário de R$ 2.000 garantido para ir empreender sem saber se vai ganhar mais ou menos. Isso tem um custo, é o chamado custo de oportunidade. De quanto? O custo de oportunidade de você largar o emprego fixo para ir empreender, ele tem um valor de R$ 2.000, que é o valor que você ganharia
se você tivesse com a primeira opção, que é trabalhando de carteira assinada. Percebe bem, então? Então, quando eu abandono uma primeira escolha em prol de outra, isso chama-se custo de oportunidade no valor da primeira opção que eu estou deixando de lado. Muito bem, espero que vocês tenham compreendido até essa primeira parte da aula. Nós daremos sequência na aula parte 2 daqui o próximo vídeo. Muito obrigado.